Vamos então aqui iniciando o nosso estudo do nosso livro Agenda Cristã. Nós vamos estudar o texto número 27, Experiências Difíceis. E esse texto é interessante porque ele traz para nós um resumo de tudo aquilo que para nós pode ser considerado como uma grande prova, né? E a gente lembra sempre que a prova de caráter que nós experimentamos cada dia aqui da nossa existência física, elas começam principalmente naquilo que podemos dizer, aquilo que é mais tentador, né? Aquilo que traz para nós estímulos para as nossas fraquezas morais. Então aqui nesse nosso estudo, experiências difíceis, vai falar exatamente isso. Não das experiências difíceis relacionadas com as expiações, com provas de detalhes da nossa vivência, né, mas de questões mais gerais, né, daquilo que são os atributos que nós recebemos, né, ou posições que nós ocupamos aqui no nosso mundo material. E diante de cada uma dessas situações, nós sempre teremos ali necessidades de comportamento, de escolhas, né, de decisões, que, dependendo da forma como elas são tomadas, serão certamente o caminho, o início de uma queda bastante dolorosa. Eu sempre comento também que nós temos, né, durante a nossa programação reencarnatória, uma liberdade relativa para escolhermos as experiências que nós vamos viver aqui no nosso mundo. Quando nós falamos assim, dá a impressão de que nós falamos algo que vai além da nossa compreensão do nosso dia a dia. Algo relacionado, por exemplo, com algo que vai, né, que faz parte da nossa imaginação. Só que, na verdade, isso é uma realidade nossa, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, como eu comento para vocês na nossa programação, nós escolhemos então quais serão as experiências que nós vamos viver, relacionadas principalmente com nossas fraquezas. Fazemos uma análise daquilo que nós precisamos aprimorar e depois, a partir do detalhamento dessas necessidades, nós começamos então a escolher quais são as experiências que serão para nós esse teste de caráter. Deve ser para nós, claro que a gente faz, né, esse estudo, a gente faz essa análise dentro do campo da especulação, porque nós não temos uma lembrança clara de que forma que isso aconteceu durante esse período em que nós nos encontrávamos nessa condição de erraticidade. Então, nos deparamos ali com a nossa história, com o nosso histórico, começamos a analisar também quais foram os nossos erros, e isso certamente é uma experiência muito difícil, porque nós olharmos para trás e perceber os erros que nós praticamos, desses erros, analisar quais foram as consequências desses atos, e depois começarmos a fazer um planejamento de tudo aquilo que é necessário para que nós acertemos esse passado, reajustemos esse passado, principalmente escolhendo aquilo que para nós, a princípio, serão experiências que vão trazer para nós sofrimento. Já imaginaram? Nós numa situação em que nós vamos escolher, olha, eu quero viver essa situação, e essa situação vai ser difícil, mas mesmo assim eu quero. Somente num estado de absoluta lucidez nós conseguimos fazer esse tipo de escolha, e certamente também amparados, né, por esses espíritos amigos que trazem para nós toda essa visão de otimismo, de esperança, né, que a gente vai conseguir tomar essas decisões. Então nós fazemos as nossas escolhas de tudo aquilo que nós gostaríamos de vivenciar para o nosso crescimento. Mas certamente existe um lado, né, dentro da nossa personalidade que quer, sem dúvida nenhuma, escolher também as facilidades, não apenas as dificuldades. As escolhas dessas facilidades certamente serão aquelas que proporcionarão para nós prazeres relacionados com o nosso mundo, prazeres relacionados com a nossa condição ainda primitiva, né, ou, melhor dizendo, né, dessa nossa condição infantil como espíritos que somos. Então, o que no nosso mundo hoje, quando nós começamos a analisar, nos proporcionariam
prazeres. Então sabemos que a beleza certamente traria para nós muitos prazeres, né? Nós veremos esse atributo aqui nesse nosso estudo de hoje, que essa em especial, né, faz parte dessas experiências difíceis, porque certamente é a porta de muitas quedas. Nós falamos da riqueza, falamos do poder, da inteligência, todos aqueles atributos que eu sempre comento. Se nós tivermos todas essas facilidades, na condição em que nós ainda nos encontramos, nessa condição evolutiva, de sermos espíritos muito mais ligados aos nossos instintos do que à nossa razão, certamente seriam para nós, todas esses atributos, facilidades para essas quedas. Então, as escolhas que nós gostaríamos de fazer seriam essas que proporcionam prazer. As escolhas que nós tomaríamos para o nosso crescimento seriam aquelas que nos privariam desses prazeres, né? Sem dúvida, Tico-Teco, né? E infelizmente nós pagamos esse custo, e um custo muito alto, de uma forma bastante dolorosa. Então, o importante também é a gente lembrar que quando nós fazemos esses estudos, trazendo para nós essas análises, essas reflexões, geralmente a gente sempre pensa que isso não faz parte da nossa realidade. Se nós pensarmos, por exemplo, a beleza física, nós começamos já a imaginar, né, todas aquelas pessoas que se destacam na nossa sociedade por esses atributos. E aí nós fazemos uma comparação e já pensamos, bom, eu não sou tão bonito assim. Eu não tenho essa beleza física assim. Eu não tenho aquele corpo maravilhoso, não um corpo perfeito, mas aquele corpo maravilhoso, aquele desenho, né, do rosto, aquele cabelo, todas aquelas condições que chamam a atenção. A gente faz aquela comparação, né, e tira aqueles que mais se destacam e a gente volta para a nossa vida comum. Mas certamente a gente sempre tem que lembrar que nós temos atributos relacionados com a beleza que acabam fazendo com que nós nos destaquemos em algum ambiente. Pode não ser naqueles em que nós temos uma beleza absolutamente expressiva, mas temos uma beleza comum. E isso, por incrível que pareça, pode parecer algo banal, será o suficiente para instigar em nós, por exemplo, a sensualidade, o desejo, aquele prazer de desejar e aquele prazer de ser desejado. E quando nós falamos sobre essa questão da sensualidade e do envolvimento que nós temos por essas características exteriores, isso faz com que a nossa personalidade comece então a se moldar, baseado também nesses interesses, desvalorizando aquilo que é o mais importante para o desenvolvimento do espírito. Porque o espírito se desenvolve pelas virtudes, somente isso, nada mais do que isso. E quando nós falamos em beleza física, falamos num desenho corporal. E se nós valorizamos esse desenho corporal, certamente ele também vai instigar em nós todos os prazeres proporcionados por esse desenho. Então é dito para nós aqui, a beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma se esta não possui discernimento. Então, quando nós começarmos a valorizar essa beleza exterior, que também é uma expressão que ela é tão falada que nós também não conseguimos compreender o seu real significado. Estimulando, por exemplo, não apenas a sensualidade, mas a vaidade, os interesses baseados apenas nos prazeres que ele pode oferecer. Nós vemos, por exemplo, isso em personalidades que viveram em função dessa beleza, só para a gente fazer uma comparação. E mais uma vez a gente destaca também para aqueles que realmente tiveram destaque na nossa sociedade, ou até mesmo na sociedade planetária, por que não? Basta a gente lembrar, por exemplo, né, que conforme a mídia foi se desenvolvendo, ela foi chamando a atenção daqueles que mais se destacavam e isso acabou se espalhando pelo mundo todo. Basta a gente lembrar, por exemplo, os artistas de cinema, as grandes personalidades esportivas, pessoas que se destacaram na sociedade. Me vem a imagem de imediato aqui de Marilyn Monroe.
que era uma mulher, que era uma atriz, mas estava ali envolvida num ambiente político, acabou se envolvendo em escândalos, e a vida dela se resumia exatamente pela beleza, pela sensualidade. E aí, mais uma vez, como eu tinha dito, a gente vai comparar, mas eu não tenho esse problema, porque eu não me pareço em nada com ela. Mas a gente lembra que sempre se destaca de alguma forma, dependendo do tipo de comunidade onde nós participamos. Então, nesse caso, se não há esse discernimento, de saber lidar com essa, de não saber tirar proveito dela, por exemplo, né, Sandra, a gente começa a destacar essas pequenas personalidades e nós vemos então que pessoas que simplesmente desejaram desaparecer da mídia, exatamente pela exploração que sofreram. Nesse caso a gente lembra, né, no caso dela, por exemplo, da Ana Paula Arósio, ela vivia na vida de modelo, durante a sua juventude, depois começou a viver a vida de atriz, e a vida dela virou um verdadeiro inferno. Porque ela era explorada o tempo todo, a sua vida era devassada por pelos tabloides, né, que nós temos aqui ainda no nosso país, né, e outras personalidades sofreram muito com isso também. Então, ao mesmo tempo que sofre e acaba depois também vivenciando essas tragédias imprevisíveis, a forma como a pessoa lida com isso também pode fazer com que ela sofra essa tragédia, porque ela pode, em benefício próprio, explorar essas facilidades. No nosso mundo hoje, com esse padrão de beleza que nós temos na atualidade, a beleza, sem dúvida nenhuma, ela abre as portas para muitas facilidades para muita gente. Só que essas facilidades ainda são relacionadas com a futilidade, com a sensualidade, com os prazeres. Então, nós temos hoje, né, nesse padrão de beleza, uma exploração muito grande, né, dentro do campo, por exemplo, dos cosméticos, dentro do campo da moda, sempre explorando a beleza física. Né? Por exemplo, também a mesma coisa, explorando essa questão do consumismo. Cheguei a comentar com vocês há um tempo atrás, que muitas vezes nós vemos o meio publicitário, né, como uma fábrica de mentiras. Porque você vende um produto utilizando aquelas pessoas selecionadas exatamente para chamar a atenção do padrão de beleza para instigar o consumismo. E as pessoas que vão consumir aquele produto, que é divulgado por alguém que tem uma grande beleza física, uma beleza física assim expressiva, a pessoa que vai consumir não tem aquele mesmo padrão, mas ela acaba sendo influenciada por esse tipo de estímulo, por esse tipo de provocação. Então hoje, se nós não pensarmos, né, com discernimento, com equilíbrio, para lidarmos com a beleza daquilo que nos provoca e da forma como nós utilizamos o nosso próprio padrão, existe aquela expressão que diz, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E muitas vezes, para um ambiente onde não existe uma beleza física expressiva, aquele que tem um pouco mais já se destaca. E nós vemos muito isso hoje, se nós pensarmos, por exemplo, no nosso meio de juventude, onde nós vemos jovens e adolescentes, né, já apresentando, né, uma beleza física significativa, embora dentro daquele meio onde elas vivem. Nós temos hoje, por exemplo, como consequência dessa beleza física, dessa sensualidade que acaba sendo provocada, as consequências como gravidezes precoces, lesões afetivas, né, numa fase da vida em que ainda não se tem equilíbrio suficiente para lidar com esse tipo de estímulo, e aí nós vemos tudo aquilo que vai acontecendo. Vemos, por exemplo, casamentos que são feitos e desfeitos com toda facilidade, porque as pessoas simplesmente se atraem pela aparência. Existe a beleza daquele que se oferece, existe a beleza daquela que se oferece, e de repente existe ali uma relação, quando começa a viver na intimidade da relação, em que a beleza já não tem mais aquela grande importância, começamos então a perceber as falhas de caráter e todas as consequências que vêm em função disso. Então, por isso, a grande importância de nós analisarmos com equilíbrio exatamente o que nós vivemos dentro desse padrão de beleza e o que nós recebemos também dentro desse padrão de beleza. Gabriel, bom dia. Deixa eu ver aqui, o Tico colocou, né, vai demorar muito para conseguirmos ver a beleza na alçada de um animal, como, por exemplo, Jesus colocou para nós, né, vendo simplesmente a beleza da natureza, a beleza da perfeição, e não a beleza da sensualidade.
Né? Não deu certo, né, Brás? Tem gente que tem que passar por essas provas mesmo, não adianta querer fugir. É isso aí. O segundo ponto que nós veremos aqui também, aqui nessa nossa relação das experiências difíceis, diz respeito ao dinheiro. Falamos da beleza, é um primeiro problema. O segundo é o dinheiro. Todo mundo vai dizer assim, mas dinheiro não é problema, é solução. Claro que nós sempre encontramos essas expressões, né, esses ditados populares, que são engraçados, que são curiosos, né, que realmente trazem para nós uma visão simplificada da experiência relacionada com a riqueza material. E mais uma vez a gente cai na mesma situação. Eu não tenho grande fortuna, mas a gente lembra que o pouco que eu tenho já é o suficiente para me causar um grande problema. Porque quando se fala, por exemplo, o dinheiro excessivo, como diz aqui o texto para nós, nós pensamos naquelas pessoas que vivem num padrão, né, material muito elevado, pessoas que se destacam pelas posses, pelo seu patrimônio. E quando nós não nos encaixamos nesse padrão, a gente simplesmente tira de nós, né, nós tiramos de nós mesmos a responsabilidade de lidar com esses valores. Então olha só o que é dito para nós. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. A mesma coisa também, né, quando se fala o dinheiro hoje no nosso mundo, ele também abre muitas portas, mas ele também cava muitos abismos, exatamente porque nós começamos a dar liberdade para os instintos que nós ainda trazemos dentro de nós, porque então esses instintos podem ser satisfeitos pelo simples fato de eu poder comprar as pessoas, comprar os espaços, comprar o patrimônio. E isso para mim, sem dúvida nenhuma, é o estímulo que eu preciso para poder desenvolver em mim o apego, a futilidade e a própria superficialidade. E aqui, como é colocado para nós que o dinheiro excessivo é porta para a indigência, nós já começamos a traçar aquele futuro, aquela projeção para o nosso futuro, exatamente pelo mau uso daquilo que nós temos hoje e pelas dificuldades que serão apresentadas para fazer com que nós retomemos o equilíbrio que foi perdido. Principalmente numa sociedade como a nossa, onde o consumismo é estimulado, aquele que tem oportunidade de alimentar esse consumismo acaba valorizando exatamente tudo aquilo que tem, e não aquilo que é. E a mesma coisa acontece conosco. Hoje nós temos a necessidade do trabalho. E o trabalho, como nós lembramos, ele tem uma função de desenvolver o nosso intelecto e de desenvolver os nossos valores. Mas a grande preocupação não é o que eu faço, não é o como eu faço, é quanto eu vou ganhar por aquilo que eu faço. E depois daquilo que eu faço, é quanto eu tenho para gastar daquilo que eu recebi. E de que forma que eu vou gastar aquilo. Individualmente, é claro que eu vou dizer assim, mas o dinheiro é meu, eu gasto como eu quero. Mas quando nós começamos a fazer uma análise a respeito da necessidade evolutiva de cada um, e quando nós começamos a ver no futuro quais foram as consequências daquilo que houve a partir do uso que nós fizemos dessa pequena riqueza que nós temos, muitas vezes a riqueza que nós temos é o suficiente para o nosso sustento. E por isso, como eu falei para vocês, fazendo uma comparação, nós podemos ver que existem aqueles que têm um grande patrimônio, existem aqueles que não têm absolutamente nada. Aqui passam necessidades das mais básicas. Se eu tenho condições do meu sustento, significa que eu já tenho uma riqueza maior do que aquele que não tem nada. Então é simplesmente uma questão de nos posicionarmos diante do mundo. Mas não adianta nós queremos fazer comparações. Quem tem mais, quem tem menos. A análise que nós fazemos é o que eu faço com aquilo que eu tenho. Isso me torna uma pessoa vazia? Isso me torna uma pessoa fútil? Isso me isola das necessidades dos demais que estão à minha volta? Isso faz com que eu me torne mais egoísta, mais avarento, mais materialista, mais sensual, mais superficial? Olha quantas situações nós começamos a analisar pelo simples fato de nós termos os recursos à nossa disposição, ainda que sejam recursos limitados, mas que muitas vezes são recursos que me expõem a esses tipos de provocação. Então, experiências difíceis
ter recursos para nós, sem dúvida nenhuma, é uma experiência muito difícil, se nós não soubermos lidar com ela. Por isso é colocado para nós, para aqueles que possuem, por exemplo, fortunas, é sem dúvida nenhuma a porta para a indigência se não souber, porque hoje tem muito, no futuro não vai ter nada. Para nós que temos o básico, e esse básico para nós é conquistado com muito sacrifício, mesmo que esse básico sacrificante não seja bem utilizado, pode ser para nós também a porta de algo muito difícil no futuro. Depois no terceiro nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, o Brás colocou, nos planos reencarnatórios é medido cada detalhe, mas o homem acaba recebendo a influência do meio, a influência da matéria sobre o espírito é muito grande. Sim, é sim, Brás. Sem dúvida nenhuma. Exatamente porque traz para nós essa provocação de vivermos esses prazeres. Porque o prazer para nós é aquilo que nos estimula a querer, né, fazer cada vez mais. Esse fazer significa querer, por exemplo, nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Então eu quero cada vez mais viver esse prazer, porque ele me dá essa satisfação. Só que nós temos que, o grande problema não é sentir prazer, é o tipo de prazer que é buscado. Se nós pegarmos, por exemplo, o prazer da sensualidade, o prazer do consumo, o prazer das substâncias, é aquilo que existe no nosso mundo hoje. Quando nós falamos sobre o prazer do espírito, quando ele começa de fato a viver a alegria e a felicidade proporcionada pelos valores que ele cultiva, aí então os prazeres continuam sendo vividos, mas é um prazer diferente. Então a diferença, o prazer que o corpo físico proporciona para o espírito aqui no mundo material e o prazer que o próprio espírito sente pelas suas realizações. O prazer de um trabalho bem feito, o prazer de perceber que foi capaz de ser útil a uma causa que é nobre. Muitas vezes nós vamos olhar para esse tipo de prazer como algo que ninguém quer. Quem vai querer se sacrificar em benefício, né, de uma experiência que vai proporcionar prazer para o espírito diante de tudo aquilo que o mundo vai oferecer hoje? Nós temos ali, de imediato, nós podemos até analisar que todo mundo quer isso quando começa a desenvolver essa consciência em que o espírito começa a evoluir. Todo mundo pensa assim, claro que eu quero viver isso, eu quero sentir o prazer da caridade, eu quero sentir o prazer da gratidão, eu quero sentir o prazer das realizações, mas no dia a dia a coisa não funciona assim. A gente quer ser caridoso até o momento em que a gente para na frente de uma vitrine com dinheiro no bolso. Aí a nossa caridade acaba. Porque aí então nós começamos a estimular o nosso instinto. Então por isso desenvolver os valores do espírito é algo que nós estamos primeiro começando a conhecer quais são esses valores. Nós lemos muito, nós estudamos muito sobre tudo aquilo que nos é passado, bom dia Zé, sobre tudo aquilo que nos é passado, daquilo que o espírito precisa alcançar para ser feliz. Todos nós estamos aprendendo isso todos os dias, em cada leitura, em cada estudo, em cada debate que nós, do qual nós participamos, para falar sobre as questões do espírito. Mas no nosso dia a dia as coisas não são tão simples assim. Nem sempre nós estamos dispostos a fazer sacrifícios em nome do desenvolvimento do espírito. Porque ainda para nós essa felicidade ela depende de muitas renúncias. E essas renúncias para nós é algo que nem sempre estamos dispostos a fazer. O Brás colocou, dizem que os artistas em artesanato gostam de uma liberdade no além, com uma força plasmática da matéria sutil. Né? Brás, tudo aquilo que é feito, até mesmo quando nós pensamos, quando o espírito chega no plano espiritual, até mesmo no plano espiritual há a necessidade do indivíduo se transformar, para valorizar realmente esses atributos do espírito. Por exemplo, quando nós pensamos assim, basta o indivíduo desencarnar, que ele vai deixar de dar importância para tudo aquilo que diz respeito ao mundo material. E pelo que nós estamos estudando, principalmente quando se fala sobre as condições dos espíritos comuns, como cada um de nós, né? Quando chega no plano espiritual, ele não se transforma de uma hora para outra.
O espírito que se apegava muito à beleza, o espírito que se apegava muito ao dinheiro, o espírito que se apegava muito ao poder, que nós veremos daqui a pouco também, quando ele chega no plano espiritual, ele continua desejando isso. E exatamente essas são as causas dos sofrimentos que eles continuam enfrentando, mesmo estando desencarnados. Então as suas realizações no plano espiritual não significam que são grandes realizações. Muitas vezes são realizações ainda relacionadas com os prazeres que ele gostaria de sentir se estivesse aqui. Então é um trabalho muito difícil. Dentro daquela escala que nós temos, aqueles 3 passos, primeiro nós precisamos conhecer o que é certo e o que é errado. Depois identificar em nós aquilo que tem de certo e o que tem de errado. E o terceiro, trabalhar para corrigir aquilo que está errado e intensificar aquilo que está certo. Nós estamos naquela fase de identificação ainda. Ainda temos uma dificuldade muito grande de identificar em nós aquilo que existe de certo e que é errado, porque é uma questão de perspectiva. A gente sempre vai sempre tentar encontrar uma justificativa para poder diminuir o erro que nós praticamos, e nem sempre vamos perceber aquilo que nós fazemos de certo. Por exemplo, nós estamos ali diante de uma situação que é bastante comum. Nós temos hoje uma diferença muito grande na nossa sociedade, uma desigualdade muito grande. Pessoas que passam necessidades básicas. Nós vemos isso o tempo todo na televisão. Crianças e pessoas dormindo na rua, pessoas que pegam lixo para sobreviver, e mesmo assim os shopping centers continuam lotados. E aí nós pensamos assim, mas peraí, você vai ao shopping center comprar o quê? É realmente algo que você precisa ou é algo que você quer? Nós vamos muitas vezes a um ambiente como esse para comprar aquilo que a gente tem vontade. Porque roupas nós temos no guarda-roupa. Os nossos adereços estão nas gavetas guardados. Por que nós continuamos comprando as coisas? Porque nós temos vontade. Mas lá fora, nós temos consciência de que as pessoas continuam passando necessidades básicas. E mesmo assim a gente fala assim, eu não vou também pegar, né? Não necessariamente compulsão, André, é um prazer mesmo que nós sentimos. Você vai lá, tem vontade de comprar uma blusa nova, um sapato novo, um relógio, comprar ali um equipamento eletrônico, algo que para você é bacana, a gente trabalha para isso. E é exatamente aí que a gente coloca então essa grande questão. Mas eu trabalho duro para poder ter esse dinheiro, então eu tenho o direito de ter esse prazer. Então, exatamente isso. Então nós podemos perceber assim que esse desapego é um sacrifício muito grande para todos nós nessa condição em que nós nos encontramos. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando nós vemos ali a figura do Chico Xavier, que era para nós ali era e é para nós uma grande referência, como era o estilo de vida que ele tinha. Onde ele vivia? Qual era o seu patrimônio? E aí nós começamos a ver aquela pessoa simples e humilde, e aí nós fazemos a comparação. Será que nós conseguiríamos viver daquela forma? De você ter uma casa muito simples, com móveis muito simples, com roupas muito simples, para que você não tenha preocupação nenhuma. Nós não somos assim. Nós conseguimos imaginar, por exemplo, isso não é uma questão de idolatria, é questão de comparação para a gente ter uma ideia. A gente consegue imaginar o Chico Xavier caminhando no corredor de um shopping, olhando pelas vitrines para escolher o que ele vai comprar? Mas por que ele não fazia isso? Exatamente porque a consciência que já havia sido desenvolvida com relação a essa realidade do espírito faz com que ele não tivesse essas necessidades, até porque as exigências da missão que ele tinha que cumprir não permitia isso. Então nós sabemos aquilo que é certo e o que é errado. Quer dizer, nós estudamos sobre isso, mas não conseguimos colocar em prática. Porque nós gostamos de viver isso ainda. Aí quando nós chegamos no mundo espiritual, nós fazemos aquela reanálise da vida que nós tivemos, da forma como nós vivemos, e aí nós começamos então a diminuir cada vez mais essa prática, dentro desse estilo de vida que nós temos hoje. Hoje nós caminhamos pelo shopping para sentir prazer. Amanhã nós caminharemos um pouco menos. Até chegar uma hora em que nós vivemos assim, olha, eu já tenho o que eu preciso, mais nada para mim é necessário. Tudo que vier além daquilo que eu preciso é para mim o desnecessário, é o supérfluo. E aí então nós vemos exatamente naquele capítulo do livro dos Espíritos, que fala sobre o supérfluo e o necessário. E aí então nós vemos assim, mas eu não sou aquelas pessoas que ficam esbanjando dinheiro.
Eu não fico comprando iate, como nós vemos, não fico comprando carro de 2 milhões de dólares para ficar exibindo, porque nós vemos isso na mídia. Pessoas que têm um padrão de vida que gastam horrores, né, simplesmente para satisfação de pequenos prazeres. Mas a gente tira aquela culpa, mas eu não sou assim, eu não tenho esse patrimônio. Mas o pouco que a gente tem acaba sendo aplicado dentro das nossas possibilidades e capacidades para o mesmo tipo de satisfação. Eu posso não comprar um carro de 2 milhões de dólares, mas de repente eu compro ali um sapato, eu compro um computador, eu compro um celular, que me custa o olho da cara. Me vem até uma imagem, né, que é muito interessante, dessas que circulam nas redes sociais, que mostram aquelas pessoas tirando aquelas selfies com aqueles telefones caríssimos, aqueles celulares caríssimos, num ambiente ali que você percebe que é um ambiente muito simples. Que se o dinheiro que foi investido naquele celular, que é uma necessidade do grupo que ela vive, porque todo mundo tem, então você precisa ter também. Mas a realidade que ela vive é uma realidade de dívidas, de necessidade. E percebe que aquilo é simplesmente um capricho que o espírito precisa. Então eu posso não ter grande patrimônio, mas o pequeno patrimônio que eu tenho que me perguntar de que forma que eu uso. Porque nós podemos perceber que ter dinheiro é um problema, e não ter para muitas pessoas também é um grande problema, não pela necessidade que ele passa, mas pelo tipo de revolta que ele sente por não ter aquilo que ele gostaria de ter. Então ele se torna infeliz, se torna revoltado, se torna egoísta, exatamente muitas vezes porque não tem. E a mesma coisa acontece com a beleza também, que nós falamos no item anterior. Eu posso não ser bonito, pelo contrário, eu tenho um padrão de beleza que a sociedade me rejeita. E como eu valorizo essa questão da beleza, eu me torno também revoltado, me torno infeliz. Porque todos aqueles que são belos são desejados, são mais vistos, são mais valorizados, e eu fico completamente ignorado porque não tenho esse padrão. Então ter e não ter é a mesma coisa da prova da riqueza e da prova da pobreza. Tanto o excesso como a falta trazem para mim consequências que podem ser bastante dolorosas. E aquele padrão médio que eu tenho também pode ser um problema. A Andrea colocou: eu gosto de passear no shopping e não compro nada, né? Gosto de ver as belas vitrines como obras de arte, né? É uma questão da forma, ninguém é proibido de fazer absolutamente nada, é a forma como nós fazemos e o resultado que aquilo que me traz. Porque muitas vezes, né, me recordo de um pai de um amigo muito querido, que já desencarnou inclusive, que ele falava assim: quando a gente, antes de me casar, quando ele era jovem, né, então ele já, a esposa dele continua viva, né, já é uma senhora e tudo mais, mas ele dizia assim: antes da gente se casar, a gente namorava e ficava andando na frente das vitrines para ver as coisas que tinham lá, porque a gente não podia comprar. Então, quantas vezes nós paramos em frente a vitrines, começamos então a olhar aquilo que nós gostaríamos de ter, e nós saímos de lá mais infelizes, pelo fato de nós não conseguirmos consumir aquilo que é oferecido. E se nós tivéssemos possibilidade, nós compraríamos. E a pergunta é: compraríamos para quê? Qual a utilidade que nós vamos dar para aquilo, a não ser alimentar a nossa vaidade? Vamos em frente. Outro tópico importante: demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. E aí nós falamos quase como uma consequência da própria riqueza, o conforto que nós temos. Tudo aquilo que eu começo a ter por meu próprio conforto dentro da minha casa, da minha vestimenta, no ambiente onde eu trabalho, eu começo então a colocar aquilo por meu conforto, mas ai daquele se mexer naquilo que me pertence. Nós temos, por exemplo, aquela imagem de muitas vezes aquele carro belo na garagem, que um pai, por exemplo, tanto aprecia, lava todo fim de semana, cuida daquela marca, daquela pintura, e aí então o filho chega dentro do carro e sem querer ele derruba um copo de refrigerante. O garoto sai espancado do carro, porque afinal de contas ele estragou o patrimônio que ele tinha comprado com tanto sacrifício. Então, dentro do nosso meio de vida, a gente começa com o nosso conforto, um adereço, uma decoração, uma roupa, uma peça. E aí, de repente, quando acontece um pequeno acidente, quando alguém mexe
quando alguém pega, se por acaso eu perco aquilo, a minha vida desaba. Porque afinal de contas aquilo me pertencia. Eu precisava daquele objeto para manter a minha felicidade. Algo que quebrou dentro de casa. Quantas e quantas discussões acontecem dentro de um ambiente familiar, entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos e tudo mais, porque uma coisa boba aconteceu. Um objeto foi quebrado. E eu não consigo me desprender daquilo. Aquilo realmente me machucou, aquilo me provocou, aquilo me revoltou. Dentro do trânsito, quantas pessoas matam e morrem porque um carro bateu no outro. E não é a questão, quando nós começamos a analisar, não é realmente uma grande perda que a pessoa teve, é o apego, o valor que ela dá para aquilo tudo. Foi um acidente. Acidentes acontecem o tempo todo. Nós vemos hoje pessoas que se expõem a grandes perigos porque ela não quer perder um celular, não quer perder uma joia, mas ela coloca em risco a própria vida. Para ela isso é um grande apego. Exato, né, senhor? A gente dá esse valor. Porque isso para nós é um grande conforto, mas acaba sendo para nós também algo bastante negativo. O Chico até colocou, quando se é jovem, o foco está mais na aparência, o que também dificulta as suas provas. Mas eu acho que isso, Chico, é o que acontece na vida de qualquer pessoa em qualquer idade. Hoje nós falamos do jovem, mas muitas vezes nós temos aquele adulto que já tem uma vida construída, que ele também continua valorizando muito mais a aparência. E com muito mais dor. Porque conforme o tempo vai passando, o corpo físico vai perdendo os seus atributos. Nós não temos pessoas, por exemplo, que viveram durante a juventude, sendo ali valorizadas pela sociedade como artistas, e aí vão envelhecendo, e aí vivem em função de cirurgias plásticas, vivem em função de tantos e tantos recursos para tentar manter aquele padrão, porque a vida dela dependia daquilo. Quantas vezes nós encontramos situações assim? Então, eu tenho um pequeno conforto. Esse pequeno conforto já é o suficiente. Aquele bibelô que eu tenho na minha casa, aquele objeto que eu tenho no meu carro, aquele pequeno detalhe que faz parte ali do meu dia a dia, se alguém mexe naquilo, se aquele objeto se estraga, eu entro em desespero. Sou capaz de comprometer um relacionamento em função de um pequeno objeto que faz parte do meu patrimônio. Mesmo que seja aquele pinguim em cima da geladeira. Ai daquele que pegar o meu pinguim. Próximo item que a gente tem. Acelerando um pouquinho mais. Muito destaque é a introdução à queda espetacular. Se o homem não amadureceu o raciocínio. E então nós falamos sobre os destaques, né? Aquilo que nos coloca em destaque dentro do nosso meio. O destaque da beleza, o destaque da inteligência, o destaque de um trabalho que foi realizado. E aí nós começamos a valorizar o ego, começamos a estimular a nossa vaidade, o nosso orgulho. E aí então, como foi colocado para nós, é a introdução à queda espetacular. Os holofotes. Esses são grandes problemas que nós encontramos hoje no nosso meio. Qualquer coisa que nós fazemos, nós queremos sentir importante para nos valorizar. Só que na verdade isso continua sendo ainda para nós um grande estímulo, um estímulo perigoso para o nosso orgulho. O orgulho, como eu lembro para vocês sempre, eu gosto sempre de reforçar isso porque é importante, ele é um dos ingredientes que compõem a nossa personalidade e certamente existe para nós desde o início como uma necessidade. Nós precisamos do orgulho, porque ele faz com que nós nos sintamos importantes por aquilo que nós fazemos e faz com que nós desejemos continuar fazendo daquela mesma forma. Sentimos orgulho do trabalho que nós temos, das nossas realizações, das nossas opiniões, das nossas ideias, da vida que nós levamos. Então significa que eu quero continuar melhorando cada vez mais, me aperfeiçoando cada vez mais. Só que o orgulho ele acaba se intoxicando, acaba sendo envenenado pela vaidade. E aí então significa que eu estou me valorizando muito mais do que eu sou. E aí o orgulho, que era aquele estímulo que eu tinha inicialmente para o meu desenvolvimento, ele acaba sendo na verdade aquele tóxico que me tira da realidade e faz com que eu me sinta mais importante do que eu realmente sou.
é colocado para nós aqui. O homem não amadureceu o raciocínio. Então esse raciocínio significa nós nos posicionarmos realmente daquilo que nós somos, onde nós estamos e aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que nós fizemos é importante, e eu tenho que continuar fazendo, mas eu jamais posso me tirar da minha realidade. Que eu sou um espírito simples e ignorante, que eu sou um espírito que trabalha para o meu próprio desenvolvimento, e que da mesma forma que eu posso fazer algo importante que me dá um destaque, eu também posso me destacar negativamente, por aquilo que eu deixo de fazer, ou pela forma como eu faço alguma coisa. Para finalizarmos aqui, considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Então, autoridade e proporções, duas palavras-chave que vão nos ajudar no desenvolvimento desse raciocínio. Porque a autoridade, se ela não for utilizada de uma forma proporcional e adequada, ela se transforma em autoritarismo. Ela se transforma em ditador, numa ideia ditatorial. E essa ditadura, geralmente essa palavra é utilizada para falarmos de grandes governos, de grandes governantes, de grandes comandantes, mas na verdade muitas vezes nós encontramos isso dentro de um lar, onde existe aquele que comanda e ao mesmo tempo é odiado. Existe aquele que impõe, mas ao mesmo tempo ele fica isolado. Porque a vida dele se resume em determinar de que forma que as coisas vão acontecer. E exatamente ali que essa considerável autoridade, que estraga a alegria de viver, mostra exatamente isso. Porque ele deseja controle absoluto de tudo, mas ao mesmo tempo, pelo tipo de relação que se desenvolve, ele acaba se tornando cada vez mais isolado e mais infeliz também. E por isso nós temos que pensar de que forma que nós lidamos com a nossa posição hoje. Porque existe aquela hierarquia. Sempre tem alguém que manda mais e sempre tem alguém que manda menos. Ou seja, sempre tem alguém que manda mais e sempre tem alguém que obedece. Nós nos encontramos ali em posições intermediárias. Muitas vezes estamos abaixo de alguém que tem autoridade. E muitas vezes há pessoas abaixo de nós que suportam ou se submetem à nossa autoridade. De que forma que nós utilizamos isso? Aí nós lembramos que a autoridade sem o respeito, autoridade sem ser aplicada com amor, e nós não falamos daquele amor passional, mas falamos do respeito que o indivíduo tem pelo outro, ele se transforma num controle que o outro tem, que acaba sendo exatamente o autoritarismo e não a autoridade. Então por isso é importante, qual é a nossa posição? De que forma que nós percebemos isso? Por exemplo, dentro de um relacionamento. Briga de vaidades, briga de autoridades, casais se desfazem, casamentos se desfazem, relacionamentos se desfazem de um modo geral, exatamente porque um quer submeter o outro. Um quer submeter o outro à sua própria autoridade. Sempre existe aquela ideia de que eu tenho mais razão do que o outro, eu posso mais do que o outro, eu controlo mais do que o outro. E nós vemos essa questão da autoridade, então, dessa forma, dentro dos relacionamentos simples, entre duas pessoas. Não precisamos falar de grandes nações. Entre duas pessoas, se uma tenta subjugar a outra, ele já perde o senso das proporções. Porque ele se esquece exatamente da igualdade que existe no relacionamento. E que a autoridade, sem ter o atributo moral, ele se torna, na verdade, uma autoridade aplicada pela força. Pela força do grito, pela força das agressões, pela força das imposições. Enquanto que a autoridade moral, ela convence exatamente pela sabedoria. E é isso que nós precisamos desenvolver. Numa relação entre pais e filhos, por exemplo, que esse seria um tema fácil de nós desenvolvermos quando se trata de temas familiares, nós pensamos assim, os pais educam ou controlam? Eles pedem com equilíbrio ou eles mandam com autoritarismo? E se por acaso aquilo que foi mandado não for cumprido, chega na agressão física?
São todas essas perguntas que nós começamos a fazer no uso dessa autoridade. Dentro de um ambiente profissional, há aqueles que ocupam posições de chefia e há aqueles que são subordinados. De que forma que se estabelece essa relação? É aquele chefe odiado ou aquele chefe respeitado? E com relação à autoridade, existe aquele que determina, nós vemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala sobre o homem de bem, onde nós temos ali a necessidade daquele que, de sabedoria para aquele que ocupa a posição de autoridade, e há a necessidade de sabedoria para aquele que se submete a essa autoridade. Porque até mesmo aquele que é o funcionário que tem que lidar com a autoridade do chefe, muitas vezes é um funcionário arrogante. É aquele funcionário que quer mandar mais do que o chefe. É aquele que não aceita a sua posição, não faz o seu trabalho, não cumpre com suas responsabilidades e acha que tem razão. Então a autoridade também ela tem os dois pontos. É a posição, como nós colocamos, né, naquela questão da riqueza e da beleza. E da importância que eu tenho. Muitas vezes eu estou abaixo de alguém, mas muitas vezes eu estou acima de alguém. Em todos os casos, Sandra, nós temos ali aquela situação, não apenas nessa questão dos puxa-sacos, né, entre aspas, mas muitas vezes é aquele indivíduo que ele é orgulhoso, que ele não gosta do chefe, porque ele não gosta da sua própria posição. Não que o chefe seja o mal superior. Ele que é o mal subordinado. Porque se ele, na condição simples em que ele se encontra, ele ocupasse uma posição de chefia, ele seria um chefe arrogante, porque ele é um subordinado arrogante. E nós temos que pensar assim também. Dentro das nossas relações, nós temos que pensar na autoridade moral, e não na autoridade da posição, na autoridade da força. E finalmente, enorme cabedal de conhecimento, em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares e insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Então, na verdade, o conhecimento, muitas vezes, num ambiente, né, um indivíduo que se desenvolve intelectualmente, né, Valeu Dudu, em que ele não é compreendido pelo meio onde ele se encontra, e se ele não está acostumado a esse isolamento, que infelizmente acontece, a inteligência também é para nós algo muito difícil de lidar. Encontramos grandes inteligências na história da humanidade que se isolaram por não serem compreendidas, mas não foi um isolamento humilde, foi um isolamento revoltado. Aquelas grandes mentes brilhantes da humanidade, que viveram isoladamente porque a sociedade não aceitava. E é claro que nós vamos dizer, mas eu não sou nenhum gênio. O pouco de inteligência que nós temos, a capacidade que nós temos do nosso meio, já será o suficiente para provocar em nós uma grande queda, se nós não soubermos lidar com isso. Porque aqueles que não compreendem a nossa posição, não compreendem as nossas ideias. E então, já que ele não alcança aquilo que eu desejo passar, eu tenho duas opções: ou eu posso enfrentá-lo, ou eu posso me isolar, me afastar. E esse isolamento, então, ele acaba sendo perigoso se por acaso o orgulho não for bem domado, não for bem controlado. Então, todas essas, de um modo geral, tem apenas um ponto aqui que eu acabei saltando, mas só para a gente resumir, fala sobre a responsabilidade. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Então a gente lembra que responsabilidade é uma carga muito grande, porque ela exige de nós uma capacidade que nem sempre nós temos. E quantas vezes nós assumimos responsabilidades que vão além das possibilidades que nós temos. Então ele acaba sendo, na verdade, extermina a existência daquele que não ultrapassou. O que significa extermina a existência? Ele tem que lidar com uma carga, com um peso que ele não é capaz, e a vida dele se transforma num verdadeiro inferno. Então é importante também nós aprendermos até onde nós podemos ir. Cuidar, exatamente, Tico-Teco. Quando chegam aqueles que falam assim, olha, eu não suporto mais isso, ele acaba depois entrando em grande desequilíbrio e, por consequência, provocando também grande sofrimento. Sim, todos esses atributos, todas essas experiências, Andréia, são testes para a nossa evolução.
Mas como eu coloquei para vocês aqui, o próprio título diz para nós experiências difíceis, nós temos que saber lidar com aquilo que nós temos. E temos que ter cuidado com aquilo que nós desejamos. Porque esse é um grande problema. Como é colocado naquele ditado, cuidado com os seus desejos que eles podem se realizar. Então, independente se você tem a beleza, você deseja ser desejado, cuidado que você pode ser. E isso vai alimentar exatamente os instintos mais primitivos. Cuidado com a riqueza que você tem, porque ela pode ser para você a porta para um abismo profundo. Cuidado com a sua autoridade, cuidado com a sua responsabilidade, cuidado com a sua inteligência. Então, todas essas situações que nós vimos aqui, cuidado com a importância que você tem. Você quer ser importante, quer ser famoso, ser reconhecido, cuidado. Porque essa fama pode ser para você um reverso muito grande, que vai te provocar um grande sofrimento. Então nós temos que analisar a nossa vida por tudo aquilo que ela pode nos oferecer. E sabemos lidar com muito cuidado com tudo isso. O que nós temos pode não ser muito, mas será o suficiente para a nossa queda se nós não soubermos lidar. Então temos que valorizar cada uma dessas situações. Conhecer a vida que nós temos de fato, quais são as nossas capacidades, quais são os nossos comportamentos. E vivemos tudo isso que nós temos, que foi apresentado, na verdade é um suporte que nós temos para o desenvolvimento de nós mesmos como espíritos que somos. Tudo isso para nós é a infraestrutura que foi oferecida para o nosso desenvolvimento. A beleza, a riqueza, a responsabilidade, conhecimento, poder, tudo. E se eu não me valorizar como espírito que sou, para utilizar esses recursos para o meu próprio benefício, eu estou, na verdade, me afundando cada vez mais. E como espírito, eu estou falhando naquilo que eu preciso me desenvolver. Então, meus amigos, esse aqui foi o nosso estudo de hoje, experiências difíceis. Não pensemos naqueles que têm muito ou naqueles que têm pouco, pensemos naquilo que nós temos. De que forma que nós lidamos com tudo isso? Porque isso pode ser certamente para nós um grande atraso para o nosso desenvolvimento. Mas se for bem utilizado, pode ser para nós um grande impulso para o nosso crescimento também. Situações simples. Posso não ser a grande beleza, mas esse pouco que eu tenho, se não for utilizado, certamente será para mim um grande erro. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, depois vocês, por favor, deem uma lida nessa mesma mensagem, número 27, Experiências Difíceis, do nosso livro Agenda Cristã.